Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês gostaram da palestra do Sérgio? Muito boa. Até eu aprendi com a palestra dele aí. Muita coisa que a gente já é formado tem dúvida. E eu vou complementar, na verdade, a palestra dele aqui, né? Ele tem 25 anos de formado, ele falou? 35? Então, eu tenho 5. A experiência quase bate, né, gente? Vamos lá. Antes de me apresentar, gente, gostaria muito primeiro, acho que todo mundo já está aqui praticamente, né? Eu gostaria de, antes de me apresentar, pedir para vocês olhar para o cara que está do seu lado aí. Isso aqui não é grupo de jovens não, tá? Mas é coisa séria. Olha para a pessoa que está do seu lado, gente. Professores aí no fundo. Olha aí para o cara que está do seu lado. Tá olhando, olha que bonito, né? Olha para o cara da direita, para o cara da esquerda. Vocês sabiam que vocês podem estar olhando aí, agora, nesse momento, o maior arquiteto do mundo? E vocês não sabem disso ainda? Vocês têm noção disso? Aliás, vocês sabiam que o maior arquiteto do mundo pode estar aqui dentro dessa sala hoje ou não? Pode ser você esse maior arquiteto do mundo. Você que ainda não sabe disso, né? Bom, mas vamos lá, gente. Eu sou Juliano Amaral, eu sou arquiteto urbanista formado pela Unirp. Faz 5 anos que eu sou formado. Sou proprietário do escritório Juliano Amaral Arquitetura e atuo aí já nesses longos 5 anos de formado em projetos residenciais, hospitalares. Eu tenho especialidade em projetos hospitalares e a parte comercial também. Sou daqui da região mesmo, sou caipira, a gente fala caipira mesmo, o sotaque é assim mesmo. Então espero que vocês gostem aí. Nós vamos falar hoje sobre tecnologia e inovação na arquitetura atual. Tecnologia e inovação, né? Inovação não só em materiais, em produtos, em programas, mas em inovação na forma de pensar também, né? O arquiteto, ele pensa de uma forma, o que ele falou, o Sérgio falou, é muito legal, porque a arquitetura é a profissão mais linda do mundo mesmo. O que ele disse eu assino embaixo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu escolhi essa profissão por conta de N motivos e até tem gente que estudou comigo na Unirp, o Alexandre está aí, da Lupoli? Acho que ele não está aí agora. E acompanhou a trajetória, então, assim, extremamente apaixonado pelo que faz. Então, o assunto aqui hoje é tecnologia e inovação na arquitetura. E o objetivo é trocar ideias sobre a produção da arquitetura no Brasil e no mundo aí. E essa brincadeira que eu fiz aí para vocês olharem do lado, para tentar ter, assim, como é que eu posso te falar? Observar que vocês podem estar mesmo do lado do maior arquiteto do Brasil ou do mundo. Porque o que basta é simplesmente a mudança é nossa. Então eu vou apresentar um pouco dos meus projetos aqui, dos meus trabalhos, e a gente vai dando andamento aí, beleza? Eu tenho alguns projetos residenciais, alguns já estão sendo assim, executados no momento, já foram executados, outros estão sendo executados agora, nesse exato momento a obra está rolando. Aí tem alguns que são aqui de Rio Preto, esses são os residenciais. Eu acho legal falar sobre meus projetos, porque a gente tenta sempre inovar, né? Essa casa, apareceu uma maquete dela aqui atrás agora, essa casa de madeira e pedra ali do canto esquerdo, do direito de vocês, né? E ela está sendo construída em estrutura metálica. Aí você fala, pô, estou acostumado a ver isso em projeto já, né? Mas isso é inovação, você conseguir vender para o seu cliente. Então o cara está acostumado com estrutura de concreto, alvenaria, né? E você joga uma estrutura metálica que ele consegue economizar tempo e dinheiro na obra dele e convence ele disso, é um modo de inovar aqui hoje, em Rio Preto, vamos dizer assim. É um modo de pensar em inovar, né? Também fiz alguns prédios comerciais. Esse aqui é um prédio aqui da Segural, está na Badibacite, está em fase de aprovação e financiamento. Vai ficar bem bacana. Um prédio em estrutura pré-moldada. Ele se desloca, né? A ideia desse prédio é se deslocar. Bem legal também, vocês vão poder acompanhar depois aí no site, para quem não me conhece. Alguma coisa de portaria. Então, assim, eu sempre penso nos meus projetos em inovar tanto na ideia da tecnologia, quanto no pensamento, no modo de projetar, no modo de pensar. Isso sem a arquitetura gratuita, né?
A gente almeja muito fazer aquele projeto igual o Oscar Niemeyer apresenta nos vídeos dele, né? A curva de uma mulher, mas a coisa não é tão simples assim, né? Até chegar nesse ponto. Eu fiz o projeto da Unimed aqui na Badiba City também. Trabalhei junto com a construtora Sétimo. Aliás, esse aqui foi o meu primeiro projeto hospitalar. Tinha acabado de me formar, assinei um prédio de 9 mil metros quadrados. A minha primeira RT foi essa. Tenho orgulho de participar desse projeto aí, que foram... Eu acho que todo mundo já entrou na Unimed aqui, né? Vocês gostaram do projeto lá? Quem já viu? Teve uma equipe multidisciplinar nessa obra aqui de 16 profissionais, entre engenheiros e arquitetos aí, de todas as funções. Vocês sabem que o arquiteto não projeta um prédio desse sozinho, né, gente? Vamos lá. O INCOR aqui no Vivendas. O Hospital, alguém é de Catanduva aqui? Tem alguém de Catanduva? Hospital São Domingos em Catanduva. Esse projeto vai ser construído na frente do hospital existente lá, naquele triângulo da frente. E quero falar um pouco sobre concursos. Eu participo de concursos. Esse foi o último concurso que eu participei. E, infelizmente, não ganhei. Legal, né? Mas assim, é legal apresentar isso aqui e mostrar não só o que você faz de bom, né? De projeto legal, mas também apresentar um projeto que não deu certo. Eu entrei nesse concurso, esse aqui foi aquele prédio Casa da Sustentabilidade, lá em Campinas. E eu fiquei 3 meses projetando. Era um prédio voltado à sustentabilidade, totalmente inovador, era o conceito desse concurso, né? E a gente no escritório começou a projetar, ficamos 3 meses projetando, e beleza, mandamos, era 2 folhas A2 a apresentação, então você fica 3 meses fazendo um projeto para apresentar em 2 folhas A2. Então você imagina, né? Como que você tem que apresentar isso? Então aí foi o nosso erro. Eu gastei nesse projeto 3 meses pensando em tudo. Só que na última semana que eu deixei fazer apresentar as folhas A2, montar a prancha para mandar, né? E o cara que estava avaliando, ele avalia a prancha. Não todos os 3 meses de trabalho, às vezes, que eu coloquei. Então vocês aqui, deve ter acontecido muito isso aqui com vocês na faculdade. Vocês fazem aquele projeto o semestre inteiro, né? Coisa linda, né? Projeta aquela praça, aquele prédio, e aí você vai lá a Copo Faca, a Polo Print em semana de final de semestre é complicadíssimo, né? Eu vou na Polo Print, às vezes dá raiva, tem menina que sai de lá chorando, que a tabela de pena explodiu, aquele negócio todo, né? Mas assim, com esse erro, eu gosto de elencar esse erro aqui, porque muito tempo projetando e pouco tempo apresentando. Então a apresentação do projeto, às vezes, é até mais essencial do que tudo que você pensou. Então, gastem mais tempo na apresentação, nas folhas de projeto. Isso é bacana. Vamos lá. Vou mostrar aqui agora para vocês a imagem de uns grandes arquitetos do mundo aí. Tem um brasileiro no meio que eu gosto muito, por isso que eu coloquei ele aí. Vocês sabem quem são esses caras aqui, gente? Alguns, eu acho que um ou dois vocês sabem, né? A falecida, né? Que Deus a tenha, Zaha, Bjark, Liebinski, Tijeruban, não sei pronunciar direito o nome dele. Calatrava, vocês conhecem o Calatrava, Santiago Calatrava? Vocês têm estudado esses arquitetos aqui na faculdade? Às vezes vocês não conhecem eles por foto. Bjark, hoje considerado um dos maiores nomes da arquitetura mundial, vocês conhecem? Já ouviram falar dele? Interessante. Mas os projetos deles eu tenho certeza que vocês já viram alguma coisa, né? Vocês têm aqui um pouco de Zaha, o prédio do Santiago Calatrava, Bjark, Tijeruban, Toyo Ito. Esse cara ganhou o Pritzker em 2013, se eu não me engano. Eu acho importante, gente, a gente entender o que está acontecendo na arquitetura mundial. Porque quem vai mudar o mundo da arquitetura são vocês, são os estudantes. Hoje, eu vejo vocês aqui, vocês são... de qualquer palestra que você tenha, mesmo que a palestra for mais ruim que seja, vocês vão tirar alguma coisa boa dela. Então, assim, o que eu penso a respeito disso gente, pesquisem os grandes arquitetos mundiais da atualidade, principalmente. Vale muito a pena vocês pesquisarem sobre isso. Eu sou um eterno pesquisador aí, estou aprendendo sempre. Vou falar sobre o Dennett Pavilion do Bjarke Ingels. Big, né? Você já ouviu falar do Big, do escritório Big? Hoje ele é considerado... Vocês estão assistindo Netflix ultimamente aqui? Tem um documentário que chama Abstract, se eu não me engano. E tem, eu acho que o 4º episódio é sobre esse cara aqui, o Bjarke. Hoje ele é considerado um dos grandes nomes da arquitetura. Ele não deve ser muito mais velho que eu. Estou com 35, ele não deve estar com 38 anos, esse cara. Ele é considerado um gênio. Eu acho ele um gênio, mas de uma forma simples. Então,
Vamos falar sobre obra, sobre projeto agora. Esse aqui é um pavilhão construído lá em Xangai, de estrutura metálica, e ele é um pavilhão de exposições. Foi pensado para exposições. E quando vocês vão na exposição de arte e de arquitetura, ou de arte, de arquitetura, de fotos ou de escultura, normalmente o pavilhão é linear, né? Você tá andando nesse pavilhão e você está olhando as telas linearmente. Esse cara falou, não vamos fazer assim. Vamos pensar em curva? Vamos. Mas como que você pensa em curva e une essa curva, né? Ele conseguiu unir. Então, eu gosto muito de mostrar esse cara como exemplo, porque ele explica o projeto dele de uma forma tão simples, que a gente fica inventando 1000 maneiras de projetar, e esse cara ele faz uma forma tão magnífica, e ele saiu de o partido arquitetônico dele é extremamente simples, o jeito que ele pensou em projetar. Dessa curva ele pensou nos pavimentos, e ele fez uma pergunta, né? Ele falou, por que não eu passear nessa exposição em Xangai de bicicleta? Por que não entrar num prédio de exposições de bike? Aí ele pensa nos níveis, vocês viram que de uma forma básica surge o prédio, né? Ele pensa nesses níveis e saiu essa maravilha que vocês estão vendo aí. Um prédio extremamente funcional, a parte de conforto dele é maravilhosa. Vocês têm, um acesso dele também é muito legal. Além dele ser bonito, ele é um prédio funcional. Ele não é simplesmente uma arquitetura gratuita. Vocês sabem que a arquitetura é gratuita, né? A arquitetura gratuita é, eu sou arquiteto, eu vou projetar um prédio no formato de um baiacu. E vai ser assim e acabou. Isso é arquitetura gratuita. Agora, se eu conseguir explicar por que eu projetei o prédio naquele formato, aí já não é mais gratuita. Se o prédio tem aquele formato por conta de vários estudos, ele já não é mais arquitetura gratuita. Aqui é o ponto central do edifício, né? Será que a gente já está com som aí? A gente consegue ligar o som? Vou passar o vídeo agora, vou tentar passar o vídeo do... O próprio arquiteto está passeando de bike no prédio que ele projetou. E aí é o ponto final que culmina nessa escultura no centro do prédio. Eu não vou me estender muito aí a respeito da história desse prédio, depois vocês dão uma pesquisada. Ele, na verdade, ele é um prédio... Ele foi projetado com todo um contexto, a escultura tem um porquê dela estar aí, não é somente um objeto jogado lá no meio escolhido por ele. Foi retirado de um local, depois vocês dão uma pesquisada nos projetos dele. Bom, a Zaha, vocês conhecem, né? Eu acho que todo mundo conhece a Zaha aqui, né? Esse projeto eu tenho certeza que nem todo mundo conhece. Isso aqui eu apresentei no meu TFG, eu me formei em 2012. Eu fiz uma praça e esse aqui foi um dos estudos projetuais que eu fiz. O que a arquiteta fez? Deixa eu passar para a implantação.
ela pensou o seguinte, isso aqui é lá em Michigan, nos Estados Unidos, e ela projetou, isso é dentro da Universidade de Michigan. Ela fez um projeto de forma a manter os caminhos. Então, as pessoas caminhavam, atravessavam de um ponto para o outro, tinha seus caminhos, deixa eu tentar mostrar o laser aqui. Tinha os caminhos pré-definidos, a praça. Era, na verdade, uma parte aberta, né? Caminhos pré-definidos. E ela manteve esses fluxos, esse modo de pensar aí vamos dizer assim, ela está inserindo o edifício dela no contexto urbanístico. Ela está mantendo o bairro, o entorno, ela está mantendo essa conversa com o entorno. Eu acho que a função do arquiteto urbanista é isso também, não é? Eu gosto muito de projeto, sempre, desde o começo da minha faculdade, eu sempre era voltado só a projeto. E assim, minhas professoras de urbanismo falavam, Jânio, entra no contexto. A partir mais ou menos do terceiro ano, eu consegui começar a entrar no contexto de implantar o meu prédio, aquela viagem que a gente pensa na cidade, né? Porque a cidade é importante, não o prédio. Vocês concordam comigo? Vamos lá. Então ela conseguiu essa forma. Esse aqui também é um centro de exposições. Vai o nome de seus fundadores. E eu tenho também aqui um minuto de vídeo de como ele foi construído. Parte bem bacana de falar dele. Ele foi construído, esse prédio foi construído na mesma época que eu fiz o meu TFG, né, meu trabalho final de graduação. E ele tinha uma câmera 24 horas para quem queria acompanhar a obra. Então foi muito engraçado, eu acompanhei essa obra online daqui. Então ao decorrer do meu TFG, eu ia olhando, observando, entrando no site, todo dia tinha uma evolução, muito legal, gente. Tem muita obra no mundo desses grandes arquitetos acontecendo isso aí. Eu acho que para vocês é extremamente importante esse aprendizado, vocês acompanharem esse tipo de obra também. É 1 minuto de vídeo, jogo rápido. Dá uma olhada como foi construído. Bacana, né? Eu mostrei 2 museus para vocês, né? E para prédio residencial? Será que o cara consegue sair da casinha e projetar um prédio, somente sair do prédio vertical, aquele prédio quadrado, que de um lado ele bate muito sol, do outro ele não bate, que de um lado ele ventila mais que o outro? Consegue sim. Eu vou mostrar aqui também, do Bjark, eu vou mostrar só 3 projetos, esse é o último. Esse projeto aqui, ele é um projeto residencial. Quando vocês verem essa foto dele, que é justamente essa, vocês vão lembrar de ter visto isso em algum lugar, alguém já viu esse prédio. Ele é um prédio residencial com alguma coisa em forma, alguma coisa comercial embaixo. E ele foi extremamente bem pensado para estar inserido nesse local. Como eu disse, ele não é arquitetura gratuita. Ele está lá em Nova York. Bom, Bjark pensou o seguinte, ele uniu o prédio vertical de Nova York, o padrão de prédio vertical americano, com o prédio de pátio europeu. Na Europa a gente vê muito esse tipo de construção, para chegar nessa forma. Mas, bom, não é só isso. Ele pegou a área, pegou as 2 avenidas principais, instalou o bloco, construiu a rua ao redor, projetou o seu prédio de pátio. Beleza. No prédio, esse prédio está legal. Aqui é uma baía, né? É uma baía bacana aqui. Quem está aqui nessa área, com esse prédio de pátio, não vai conseguir ver a baía, vocês concordam? Eles não vão ter... É um prédio residencial, você mora aqui. Quem tem privilégio nesse prédio é só quem está aqui, vocês concordam comigo? O cara que está aqui não tem privilégio de vista nesse prédio. Aí o Bjark fez o quê? Mostrou isso, essa possibilidade, subiu o pavimento e puxou um lado. Aí você fala, puta que pariu, né? Como é que o cara... Mas vocês perceberam que ele fez um estudo para apresentar essa forma? Ele não apresentou essa forma gratuitamente? Foi feito todo um contexto, um estudo urbanístico para isso? Ele sobe, ele desce as 3 outras extremidades, e aí sim a gente consegue ter uma insolação lá na região de Nova York, e uma ventilação e uma visão dessa baía. Vocês vão ver nas próximas fotos que bacana que ficou esse projeto. E todas as esquadrias voltadas para a fachada. Né? É uma forma diferente de pensar, porque aqui a gente tenta se proteger um pouquinho do sol. Lá eles buscam um pouco mais de sol em Nova York. Né? Isso aqui é a planta dele.
Até os apartamentos foram pensados de ter um pouco de privacidade, rotacionados para ter um pouco de privacidade e não ficar de frente um com o outro. Claro que isso é impossível em todos os pontos, né? Dá uma olhada, gente, no padrão do edifício em Nova York comparado à igualdade dos outros. Por que eu mostro esse projeto? Eu acho ele um projeto icônico porque, gente, vocês são arquitetos, vocês são o futuro. Eu estou falando da gente, dos professores, dos alunos, nós somos o futuro. A gente tem que pensar em como mudar o mundo, em projetar. Não só em projetar, mas de toda forma. Isso foi inserido de uma forma que, como é que eu posso dizer assim? Ela destoa, né, de tudo. E de uma forma didática. Isso está explicado. Se você olhar esse prédio à primeira vista, você fala, putz, quem foi o louco que comprou essa ideia e quem pensou nisso, né? Aí você tem um pouco de visão da parte central. Isso é uma visão lá da Bahia. Então dá uma olhada nos apartamentos se quase todos não tem essa solução aí, gente. Da visualização, que o lugar é bonito demais, né? O que esses projetos têm em comum? Alguém percebeu o que eles têm em comum? Os 3 projetos, o que eles têm em comum, gente? Pode falar, gente. Aqui a gente está numa conversa bacana aqui. Acho que todo mundo já se conhece aqui. Eu sou o único cara de fora aqui. Todos eles foram construídos, gente. O motivo da nossa palestra é isso. É da utopia, né, sair da casinha à realidade. É sair da casinha e entrar na realidade. Quer dizer, isso tudo foi feito. A gente que faz projetos, a gente não imagina como que uma obra dessa poderia ser feita. Aqui está explicado, os caras explicam no próprio site deles. Eu vou sair agora do assunto de obras, eu vou falar um pouco sobre tecnologia no desenvolvimento de projeto. Vocês já ouviram falar disso aqui, ó? Arquitetura paramétrica? BIM, vocês já ouviram falar? Alguém trabalha com ArchiCAD ou Revit aqui já? Estágio, escritório, ou já instalou o programa no PC para dar uma brincada? Legal. A arquitetura paramétrica já é além, é o futuro disso. Na verdade, você junta o BIM, o conceito BIM. Eu não preciso descrever o que é o conceito BIM, que eu acho que vocês já devem estar velho de saber isso, né? Mas a arquitetura paramétrica nada mais é que colaboração, informação, você trabalhar com um projeto com informação. Nós estamos fazendo no escritório, a Rafa trabalha comigo, ela está estagiando comigo no escritório, e a gente está fazendo um workshop, um auto-workshop lá e instalamos esses programas e é muito bacana. É muito legal essa forma de projetar. E eu tenho uma coisa para falar para vocês, isso é o futuro, gente. AutoCAD em 5 anos aí eu acho que já... em concursos públicos de arquitetura, é só BIM hoje aceita, a maioria pelo menos. Quem participar de concurso do SESI, do SESC, você apresenta o seu projeto em BIM, em tecnologia BIM. Então a arquitetura paramétrica é a união do BIM com a informação, é colaboração. Eu estou mostrando aqui uma forma extremamente complexa. Os 3 projetos que eu mostrei anteriormente e aqueles arquitetos que eu mostrei anteriormente para vocês, eles projetam somente dessa forma. Por isso que a Zaha, desde o primeiro ano de faculdade, eu ficava falando, que mulher filha da puta, desculpa aí o palavrão, viu, gente? Mas que mulherzinha que consegue projetar dessa forma. Eu queria entender como que ela conseguia daquela forma, projetar aquilo e construir aquilo. A gente com o ArchiCAD, o Revit, eu trabalho com o ArchiCAD desde o 2º ano de faculdade. Eu acho que o ArchiCAD é um programa, se a gente pensar só nele, é extremamente ainda rígido. Apesar de ser além do AutoCAD, né, que é o programa 2D, o ArchiCAD ele ainda é rígido para eu trabalhar com uma forma dessa. Aí você fala, se eu pensar... A ideia dessa arquitetura paramétrica é justamente você pensar e concluir o projeto. E além disso, construir o que você fez, né? Esse cara aqui, ele manja muito de arquitetura paramétrica, ele tem um vídeo de 6 minutos, eu queria muito que vocês ouvissem o que ele tem para falar. Você gosta de chá? Quem não gosta, certo? Então vamos dizer que você resolva fazer um chá de camomila para relaxar depois de um dia cheio de trabalho. E se você já fez um chá, você conhece como é o processo. Você pega uma xícara, uma água e um sachê. Depois você esquenta a água, coloca o sachê e pronto, o chá de camomila está pronto. Mas houve um problema, você não percebeu, mas escolheu o sabor errado. Você sem querer usou o sachê de hortelã ao invés de usar o sachê de camomila. Então você tem 2 escolhas. Uma é você tomar o chá de hortelã e esquecer o chá de camomila. Outra é jogar fora todo o chá de hortelã e fazer o chá de camomila.
Mas se você é como o Marty McFly do filme De Volta para o Futuro, você teria outra possibilidade. Você poderia pegar o seu DeLorean e voltar no tempo. Quando você chega no passado, você apenas grita da janela para você mesmo no passado. Presta atenção e pega o sachê de camomila. E aí você volta para o presente e tem um chá de camomila quentinho esperando por você. Mas e se você pudesse fazer mais do que um simples chá e você pudesse utilizar esse poder para os seus projetos de arquitetura? Bem-vindo ao Green Design Workshop número 2. Elementos paramétricos estão se tornando cada vez mais parte da arquitetura, demonstrando possibilidade de marcar as próximas décadas de uma forma bastante impactante. A indústria da construção, como você sabe, busca, na grande maioria das vezes, o máximo de resultado com o mínimo de recursos, promovendo uma racionalização industrial, linhas predominantemente retas e a economia de elementos. A complexidade arquitetônica é considerada muitas vezes inviável pela dificuldade do raciocínio espacial nessa concepção e na sua posterior transição para a construção. Nossos projetos são realizados por linhas ou elementos estáticos resultantes de linhas de comando, que quando são colocadas no papel ou no computador, não são feitos para sofrer mutação. Como resultado, a prática da arquitetura é um reflexo direto desse modus operandi que busca a simplificação. Apesar de possuirmos ao nosso dispor o bom e velho croquis que facilita a intuitividade da criação, o desenvolvimento do projeto final é geralmente elaborado em plataformas vetoriais como o AutoCAD, passando pelos benefícios das plataformas 3D e de forma mais comum hoje o BIM. Essas plataformas geram benefícios imensuráveis aos nossos projetos, pois sistematiza e comunica de forma universal o projeto para todos os envolvidos. Mas em contrapartida a gente perde uma parte desse âmbito criativo. Afinal, o arquiteto torna-se, querendo ou não, refém dessas limitações de cada plataforma, como elas foram programadas pelos seus desenvolvedores, certo? Mas a parametrização de elementos arquitetônicos, ou também a chamada de arquitetura por algoritmos, vem nos auxiliar para nos levar muito mais longe na concepção e desenvolvimento de nossos projetos. Aliando a complexidade a uma linguagem cada vez mais aceita no mercado, o abstrato e o preciso se tornam mais próximos e sua criatividade pode ir ainda mais longe do que a própria imaginação com o auxílio de algoritmos. Então hoje você vai aprender sobre projeto de arquitetura por algoritmos. A gente vai entender o que é isso, algumas pequenas possibilidades e os programas que permitem realizar os passos. A parametrização é uma aproximação matemática para a arquitetura elaborada por meio de algoritmos. Resumindo, é uma programação do seu raciocínio de projeto. Junte ele à sua intenção arquitetônica e você vai criar uma fórmula para o seu projeto ou elemento arquitetônico que pode ser vista, analisada e revisada tanto no começo quanto no final do processo, gerando inúmeras possibilidades e, o mais importante, sem retrabalho. Aqui a gente pode brincar à vontade com o e se? E se o edifício possuísse 11 pavimentos? E se cada pavimento possuísse 3 metros? E se o edifício rotacionasse 2 graus por pavimento? Como seria a estrutura? Como seria o conforto térmico? Como seria a construtibilidade desses elementos? Você poderia analisar essas questões com muito mais facilidade. Você finalizando essa programação de projeto, seus parâmetros poderiam ser modificados com facilidade, transformando o projeto em um organismo vivo, resistente às diversas mudanças que um projeto geralmente sofre em seu desenvolvimento. Ou você poderia instalar plugins dentro desse seu raciocínio de projeto programado para otimizar, por exemplo, uma abertura de janela perfeita para a quantidade de lux em cada ambiente do edifício. E se ele rotacionasse 1 grau, ele é reanalisado novamente. E se rotacionar 2 graus, e mais uma vez, e assim por diante. Os programas mais utilizados nessa programação mais avançada é o Grasshopper, que é um plugin para o Rhinoceros e que possui hoje integração com o ArchiCAD. E em segundo lugar vem o Dynamo, que possui uma integração com o Revit. O conceito da parametrização se torna possível hoje por consequência da convergência tecnológica, cujos fatores principais são o desenvolvimento da tecnologia de processadores que permitem tais cálculos, a evolução dos sistemas de corte por CNC e a computação na nuvem.
A parametrização de elementos não é um contraponto para a racionalização da indústria. Ela é, na verdade, uma evolução desse pensamento industrial que leva esse raciocínio para um novo patamar, procurando se aproximar mais com o ser humano e suas exigências, atendendo de uma forma mais profunda a questões como conforto térmico, ambientes personalizados e a sustentabilidade. E com a vantagem de aceitar a inserção de variáveis, geralmente muito complexas para serem consideradas em projetos usuais, possibilitando aí embutir nesse código elementos reativos à simulação energética, ensaios de iluminação, melhores visuais, análise estrutural e a racionalidade construtiva quase que em tempo real e de forma simultânea. Os algoritmos eles devem estar longe de ser tratados como um mero formalismo, eles vão ajudar cada vez mais os arquitetos a levar seu design para mais longe, sistematizando de uma forma única e otimizada um processo que é predominantemente industrial. Como resultado, a gente vai ter soluções mais adequadas, exaltando nossas questões individuais em um mundo onde as diferenças estão cada vez mais aceitas. É mais um passo na transição da era da produção em massa para a era da customização em massa, em que temos a liberdade de criar produtos personalizados para qualquer pessoa com as facilidades que a indústria nos fornece, sem precisar perder essas qualidades. Se você quiser a lição desse curso, você pode baixar o PDF logo no link abaixo, assim como diversas outras lições e e-books que já foram lançados por nós. Então hoje você aprendeu sobre a parametrização de sistemas arquitetônicos, as possibilidades criadas pelo sistema e os programas que permitem essas possibilidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Então, para apresentar projeto hoje e para desenvolver, nós temos novas ferramentas. Eu já testei meu escritório, eu fiz um projeto em 3D de interiores, meu cliente sentou na cadeira, coloquei aquele óculos de realidade virtual e o cara ficou assim na cadeira, vendo seu projeto. É muito legal, né? Para o cliente, para a gente que já está vendo isso na internet diariamente, já é balela, mas imagina para um cara leigo que está realizando o sonho de construir a casa dele. Ou um cliente aí médico que você está fazendo a clínica dele, o cara almejou essa clínica por muitos anos e você consegue sentar ele na sua mesa e produzir aí, mostrar para ele os acabamentos do escritório dele. Não é legal? Mas o futuro é bem maior que isso, gente. A Microsoft lançou um óculos, os meninos aí vão ter, eu acho que vão estar bastante alinhados com isso aí. A Microsoft lançou um óculos que chama HoloLens. Ele faz o quê? Ele simplesmente transforma o projeto em realidade virtual. Sabe aquele negócio do filme que aparece o holograma? Architects are dealing with shapes and spaces and light, and they dream in 3D. And then you need to translate this design into a set of 2D documents. HoloLens presents a completely new paradigm. Trimble provides design solutions for architects and structural engineers. Anything that involves getting dirty is our business. Literally hundreds of enterprises can be represented on a job site. Today, the best way those companies have to interact with each other is paper drawings. But people aren't good at visualizing 3D. Microsoft HoloLens is a head-mounted, self-contained computer that lets you see holograms in the real world. You get the physical model as a focus point for the team to collaborate around. And you get the hologram with the flexibility, with the ability to run quick iterations. You'll see how we've brought in the courtyard that you suggested. You see that mouse go off the screen and into holographic space, and you're then interacting with the hologram with the mouse. The thing that we can do for architects is really give them much higher confidence around decision making. One way we can do that is we can allow them to literally immerse themselves in the scene that they're building and see street side how the building's going to look. Visualizing design data in the context of the real environment is a much better way to make sure that the design is implemented correctly on site. Microsoft HoloLens allows you to collaborate with somebody regardless of distance, like they were there. Hello there. Hey, Igor, where they're trying to put this door, there's a beam behind here. I'm looking at this beam. We're interacting with it about a problem that we can see and being able to solve that problem with all the data that we need in front of us in real time. When I'm talking about
Enterprise construction, I always compare it to people trying to make music together. Each one of them is contributing to the harmony, but they all should be completely sync. My gray hair says I've been doing this for a while. I've seen a lot of these new things come and go. And I expect in 5 years, we'll all be interacting with the world with this kind of technology. Não vou mostrar mais, vocês vão achar que é propaganda, né? Mas, bom, nós estamos chegando aí ao final da nossa palestra. Gostaria muito de compartilhar com vocês isso aqui, ó. Criar, trabalhar muito e compartilhar muito. Gente, compartilhe conhecimento, não guardem para vocês. Conhecimento é para ser passado. Eu estou aqui hoje, humildemente, compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês, que não é um conhecimento vasto ainda, eu não sou um cara intelectual, mas eu acho que conhecimento tem que ser passado, né? Eu sempre pensei em desenvolver e passar conhecimento para as pessoas. Eu acho que o sair da casinha que a gente estava falando desde o início é isso, criar, trabalhar muito e compartilhar conhecimento. E para finalizar aí, né, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas a nossa criatividade de arquiteto ela vai ser insubstituível. Vocês podem ter certeza disso. A sua criatividade ela é insubstituível. Concluindo aí, né, uma frase do Napoleão Hill, os sonhadores atuantes sempre foram e serão os criadores da civilização. Eu costumo falar aí, aquela frase do Oscar Niemeyer que a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem, eu anexo a isso aí, os sonhadores atuantes. O que é o sonhador atuantes? A Zaha Hadid, ela fez muito projeto fake. O que é projeto fake? Ela fazia o projeto, tentava mostrar para empreendedores aquela loucura dela, e ela demorou muitos anos para conseguir entrar no mercado. Ainda sendo iraquiana, que é aquele preconceito da mulher iraquiana, né, ela conseguiu, ela é um exemplo para todos nós de perseverança. Então, sonhador atuante, é isso. Sonha e atua que a gente realiza. Gostaria de indicar aí para vocês três livros que eu comprei na época de faculdade, e até hoje eles são voltados tanto para tecnologia quanto inovação, que é as mais importantes edificações contemporâneas. Esse aqui, eu não acho que todos aqui são os mais importantes, mas ajuda muito a gente a entender o que está sendo utilizado em materiais, forma de pensar e de projetar. Esse livro eu acho imprescindível para a faculdade ter aqui, para vocês pegarem na biblioteca ou vocês comprarem, que é Projeto de Edificação, Fundamentos de Projeto de Edificações Sustentáveis. Livro maravilhoso sobre o que é a sustentabilidade, né, real, como começou esse conceito e até onde ele vai. E o livro do João Figueiras Lima, né? O Lelé, nosso querido Lelé aí, que recém-falecido também. Esse cara que é o precursor do pré-moldado no Brasil. Ele é o precursor do projeto pré-moldado no Brasil. Eu acho que vocês devem pesquisar aqui bastante esses caras aqui. Gente, para finalizar, muito obrigado pela atenção. É o que eu disse, vocês sempre vão aprender alguma coisa na palestra. Não deixem de participar de palestra, beleza? E prestem atenção nos professores, que eles são a base de vocês hoje na faculdade. Vocês gostando deles ou não. Eles são a base de vocês na faculdade hoje. Eles são seus primeiros clientes. E para finalizar, o que vocês são na faculdade, vocês serão na vida real. Então, olhem aí para vocês aí, para o íntimo de vocês. Um grande abraço, gente. Um prazer estar com vocês. Obrigadão, viu?